Oi, gente, tudo legal? Tudo certinho? Estamos mais uma vez aqui para uma nova aula, um novo conhecimento de ergonomia aplicado. Dessa vez a gente vai aprofundar nossos conhecimentos, a gente vai descobrir o que é essa tal de antropometria, né? O que fala antropometria? Vocês já sabem que a antropometria trata das medidas, né, do nosso corpo, mas será que é tão simples assim? A gente vai descobrir hoje. Como eu falei da outra vez, a introdução dessa aula tem imagem para todos os gostos aqui, vocês vão se amarrar. Então, gente, o princípio do trabalho do ergonomista, né, do profissional que vai trabalhar com ergonomia, é o quê? Conhecimento do homem. A gente vem falando. Conhecimento do homem. A gente precisa conhecer o corpo humano, né? E para quê? Para promover a adequação do sistema homem-máquina-ambiente. Então, a gente parte do princípio do conhecimento da anatomia humana, do ser humano, para adequar as coisas que estão ao nosso redor para desenvolver as nossas atividades. Então, gente, o homem, ele representa a parte mais importante, o ponto central e a razão de ser da própria ergonomia. Já sabem disso, né? Mais uma vez, gente, a gente já falou nessa palavrinha antropometria, mas ela é tão importante para a nossa disciplina que não custa a gente enfatizar e falar. Antropometria é igual o que, gente? Medidas humanas. São as medidas do nosso corpo. E como que funciona essa questão das medidas? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, eu vou ampliar para a gente, para ficar mais fácil. São pilotos de corrida. A gente já viu na nossa última aula lá o nosso querido Ayrton Senna, falando da parte cognitiva, mas agora eu quero que vocês prestem atenção num outro aspecto aqui da ergonomia. Eu vou até me afastar um pouquinho. Esses pilotos são pilotos da atualidade, né? São pilotos recentes. São pessoas de nacionalidade diferente, são pessoas de tamanhos, de proporções diferentes. E vocês acham que a equipe, ela projeta o carro de uma forma padrão? Ou ela tem que projetar o carro da Fórmula 1, né? Um carro de competição adequado a cada biotipo, a cada profissional, a cada piloto? Tenho certeza que você já tem a resposta, né? Então, gente, olha o nosso Felipe Massa aqui, que legal. Olha o tamanhico dele aqui. Então, o carro do Felipe Massa não pode ser do tamanho do carro desse outro cidadão aqui, que eu não lembro o nome dele mais. É isso, gente. Então, a ergonomia, ela parte desse conhecimento. Nós precisamos conhecer as medidas, né, do corpo humano para a gente poder desenvolver e atingir a melhor performance possível naquela atividade. Gente, como é que a gente obtém medida? Como que a gente mede o corpo humano, né? A gente mede com equipamentos de medidas. A gente vai pesar, a gente vai usar uma fita métrica, a gente vai usar alguns equipamentos mais específicos, mas basicamente nós vamos utilizar de equipamentos de medida. É medir literalmente. E vocês acham que é fácil medir todo mundo? Vamos medir o mundo inteiro, vamos medir todas as pessoas. O que vocês pensam a respeito? É fácil ou é difícil? Num primeiro momento, eu acredito que, moleza, vou pesar todo mundo, vou tirar a medida de todo mundo, mas e aí? Gente, o buraco é bem mais embaixo. Como, por exemplo, gente, condições que as medidas são realizadas. Será que elas influenciam no resultado para o projeto de uma máquina, por exemplo? Como assim, professora? Condições em que as medidas são realizadas consideravelmente nos resultados. Por exemplo, eu vou tirar a medida de uma pessoa que ela vai entrar num frigorífico e eu preciso fazer, sei lá, uma abertura minúscula para que a pessoa passe por aquela abertura. Estou dando um exemplo maluco, mas enfim, para você desenvolver esse raciocínio. Só que para a pessoa entrar nesse frigorífico, ela vai ter que botar muita roupa. Então eu dimensiono esse buraco de uma pessoa com roupa ou sem roupa. Como que eu pego a medida dessa pessoa? Eu tenho que medir essa pessoa com bastante roupa.
né? Porque senão ela não vai passar por aquele buraco, por aquela abertura. Então é por aí que a gente tem que começar a pensar nessas questões de medidas. A pessoa está com ou sem calçado? Gente, eu tô dando aula aqui para vocês de salto. Mentira, eu tô descalça. Também é mentira. Vou deixar isso na imaginação de vocês. Mas assim, por exemplo, se eu vou para uma atividade de escritório, um banco, por exemplo, as mulheres, principalmente, elas usam salto. Se eu tenho uma profissional que trabalha numa obra, como eu já trabalhei, é impossível você usar salto. Então, mesma coisa, a gente vai dimensionar uma abertura. Se a pessoa tiver com calçado com salto, ela vai ficar mais alta. Se ela tiver descalço, ela vai ficar mais baixa. Como que eu verifico qual é a melhor medida? De acordo com o meu objetivo. Determinados trabalhos, eles precisam que a pessoa esteja numa postura ereta. Outras, numa postura mais relaxada. Então, eu vou medir a pessoa assim ou vou medir a pessoa um pouquinho mais relaxado, né? Então, a nossa indústria moderna, ela precisa muito de medidas antropométricas para desenvolver os seus produtos, as suas máquinas, enfim, para desenvolver tudo aquilo que vai ser utilizado pelo homem. E cada vez que ela consegue medidas mais detalhadas, mais confiáveis, ela reduz seus custos, ela consegue acertar em cheio aquele produto e o produto atender a maior parte de usuários, a maior parte de pessoas. Então, quer dizer que as medidas, elas custam dinheiro? Custam dinheiro. Tempo não era dinheiro, dizia o Taylor? Medida, gente, também é dinheiro. Você projetar um negócio que não caiba, que não dê para passar, é perder dinheiro. Em 1940, galera, opa, minha parte cognitiva aqui voltou. Espera aí. Ué, eu quero tirei. Vamos lá. Só para quebrar o gelo. Em 1940, William Sheldon, ele realizou um estudo minucioso com a população de 4.000 estudantes norte-americanos. O que ele fez? Pegou 4.000 estudantes e realizou uma bateria de medidas. Ele realizou um levantamento antropométrico, que é essa bateria de medidas, combinando uma análise fotográfica de todos esses indivíduos. Então, além de medir, ele fez algumas imagens nas posições de frente, né, de costas e de perfil, assim. Então, tirou essas fotos dessas pessoas e com isso ele conseguiu definir 3 biotipos básicos. Aí que eu vou falar para vocês que vai ter foto para todos os gostos hoje. Nossa aula vai estar muito animada. E a gente vai pegando mais intimidade, daqui a pouco você já pode me chamar de Dai. Brincadeira, pode chamar desde já. Ele definiu 3 biotipos básicos com características próprias desses biotipos. Vocês vão identificar, inclusive entre vocês aí, não é para praticar bullying com o pessoal. O primeiro biotipo é o ectomorfo. O ectomorfo, ele é um biotipo tipo o seu Madruga, gente. Como é que é o seu Madruga? Ele tem corpo e membros longos e finos, né? Ele tem um mínimo de gordura e de músculos. Ele tem os ombros largos, parece um cabide, né? E caidinho. Tem o pescoço fino e comprido. Possui o rosto magro, isso é super evidente, né? E o queixo recuado, testa alta, tórax e abdômen estreitos e finos. Deixa eu esconder o Cristiano Ronaldo aqui, para a gente analisar melhor aqui o seu Madruga. Gente, então esse é o primeiro biotipo que a gente está avaliando. Então tem pessoas que têm esse biotipo, né? Vocês podem pensar aí, vocês vão ter algum parente, vão ter um amigo que tem esse biotipo. Ele pode trabalhar esse biotipo e dar uma mudada? Sim, mas é dele, é característica dele. Ser alto, ter os membros compridos, não ter tanta gordura, né? Então faz parte da natureza dessa pessoa, né? Tem pessoas que já têm o rosto mais magro, mais fino, e por aí vai. Depois vocês falam de mim. Então esse é o cidadão ectomorfo. Vou tirar aqui.
aqui. Vamos jogar na lixeira o seu Madruga. Temos o cidadão, gente. Olha que coisa legal. Todo mundo gosta desse cara. Não adianta falar que não, porque ele é um excelente jogador de futebol. Mesomorfo é o indivíduo do tipo musculoso, com formas angulosas, cabeça cúbica e maciça, ombros e peitos largos, abdômen pequeno, né? Os membros são musculosos e fortes e ele possui pouca gordura subcutânea. Gente, esses biotipos servem tanto para homem quanto para mulher. Essa imagem é uma imagem mais para vocês fixarem a característica do biotipo. Então, o mesomorfo tem esse biotipo aqui do Cristiano Ronaldo. É um cara que se encaixa perfeitamente aqui nessas características. Você pode imaginar uma garota que também tenha esse tipo de característica. Não é o caso da prof aqui. Nós temos o cidadão endomorfo, que aí é o meu caso. E o caso de quem? Do Jô Soares. O endomorfo, gente, ele já é mais redondinho, ele já tem o pescocinho mais curto, ele já tem os membros já mais curtinhos, ele já tem mais gordurinha. O que mais que ele tem? Vamos ver aqui. Tipo de formas arredondadas e macias. Olha que legal, a gente é macio, quem é gordinho é macio. Tem grandes depósitos de gordura, forma extrema com característica de uma pera, né? A gente já tem aquele formatozinho já mais redondinho aqui nessa parte da barriga, embaixo. O abdômen é grande e cheio, né? Braços e pernas curtas. Gente, olha o Jô Soares naquela bancadinha dele, né? Aquele bracinho curtinho, então os movimentos dele são bem limitadinhos. É exatamente isso. Os ossos são pequenos e o corpo tem baixa densidade. E por incrível que pareça, esse cidadão é o cara que mais consegue flutuar na água. E sua pele é macia. Então é um cara fofo, né? Um cara tudo de bom também. Então, ó, esses três biotipos, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Como que as medidas elas podem variar, gente? Pra vocês terem uma ideia, e como que isso influencia na nossa vida? Pra vocês terem uma ideia, até a Idade Média, todos os calçados eles eram do mesmo tamanho. Então não havia sequer diferença entre o pé direito e o pé esquerdo. Então, até a Idade Média, todo mundo botava um negócio no pé que dizia que era um calçado e tinha que adequar para o tamanho daquele pé. E vamos embora, para o tamanho e para o formato, era um formato único. Já na década de 1950, para vocês terem uma ideia, a gente já tinha evoluído muito, mas os automóveis que começavam a ser projetados, né, a gente estudou o Fordismo, eles apenas eram projetados para os homens, porque naquela época as mulheres ainda não... Era rara a mulher que dirigia. Então, o carro não tinha essa adequação das medidas. Ele era projetado para um homem dirigir. E a gente sabe que existem características do homem que são diferentes das mulheres. A gente vai ver mais à frente essa questão dos gêneros. Então, assim, isso impedia que as mulheres, por exemplo, dirigissem um carro com conforto. A gente falou, né, da antropometria, que é simples, antropometria, medidas humanas. Se é fácil, se não é. Gente, padronizar. É possível a gente padronizar uma medida? Eu vou fazer um determinado objeto com esse padrão de medida. Será que dá para todo mundo? Né? A padronização, ela nem sempre traduz em conforto, segurança e eficiência. Por quê? Porque às vezes a gente padroniza um determinado item, padroniza uma determinada medida para um determinado grupo de pessoas. Mas a partir do momento que nós temos uma pessoa que destoe naquele grupo, ela não vai conseguir usar aquela ferramenta, ela não vai conseguir usar aquele posto de trabalho. Então, padronizar nem sempre é legal. A gente precisa definir a natureza das dimensões antropométricas exigidas em cada situação. Então, eu tenho uma situação que eu volto à situação de uma abertura, fazer uma abertura. Se eu quero que todo mundo na minha empresa passe, essa abertura tem que
fazer com que todo mundo passe por ela. Não adianta eu pegar a média de estatura, a média de quadril, a média de largura de ombros das pessoas, porque o cara que vai ser menor, ele não vai conseguir passar. O menorzinho vai passar com folga, mas o grandão não vai conseguir, gente. Então a gente tem que definir a natureza das dimensões, a natureza para que a gente quer usar aquelas dimensões, né? E fazer a medição mesmo. A gente tem que ir até o indivíduo e realizar as medições. Para quê? Para a gente gerar dado confiável, para a gente dizer, essa porta com 90 de largura, todo mundo passa. Não, essa porta com um cadeirante, por exemplo, se a gente tem uma porta de 60, ele não vai passar. Então, a gente precisa realizar as medições, ver todas as informações, como essa pessoa vai passar, para gerar dados confiáveis. Senão, a gente vai fazer caca, para não falar palavrão. Aplicar adequadamente esses dados. Não adianta também a gente dizer que tem que ser com 90, com 1 metro, o cidadão vai lá e executa com 50 centímetros. Isso a gente vê muito em obra. Depois a gente não consegue passar, não consegue levar um móvel para aquele determinado lugar, porque não cabe. Aí, gente, voltando àquela questão de gênero, lá do carro, do projeto do carro, na década de 50, que se faziam carros apenas para os homens, isso foi mudando. Por quê? A gente, homens e mulheres têm diferença, né, de estrutura física. Então, os homens, por exemplo, eles apresentam os ombros mais largos, eles têm o tórax com a clavícula mais longa, né? Esse ossinho daqui, ele é mais longo. Automaticamente a escápula, que é esse aqui de trás das costas, ele tem que ser maior, né? Porque na proporção ali vai encaixar na clavícula. Mas o homem tem menos bumbum, ele é mais fininho ali embaixo, a bacia dele já é relativamente mais estreita do que de uma mulher, por exemplo. Os braços dos homens, o braço do homem é mais longo, os pés e as mãos são maiores do que das mulheres. E infelizmente, né, gente, os homens, no meu caso, eu acho uma tristeza, tem mais músculos que gordura, porque as mulheres têm mais gordura do que músculos. A gente sofre muito mais numa academia para conseguir uma estrutura muscular legal. Gente, as mulheres, naturalmente, elas já são de 6 a 11% mais baixas do que os homens. Elas possuem os ombros mais estreitinhos, o tórax menor e mais arredondado, né? Nós temos a questão do busto, dos seios, que a gente tem um volume maior para frente do que para os lados. Nós temos um bumbum mais avantajado. E a gente tem uma maior quantidade de gordura, que é aquilo que eu falei que é o fim do mundo para mim. E com isso a gente tem formas mais arredondadas, né? O nosso arquiteto Oscar Niemeyer aí, ele projetava vislumbrando as formas femininas, então os seus projetos tinham formas arredondadas, que são formas específicas do corpo feminino. Então, eu vou puxar a figurinha aqui, a imagem, espera aí que eu vou... Não, eu vou botar na lixeirinha o Jô. Então aqui vocês podem ver, vou me afastar um pouquinho também, alguns atletas, homens, mulheres, né? Com as suas características e os seus biotipos diferentes. Então assim, a pessoa pode ter o mesmo tratamento de atividade física, né? Aqui são atletas, todos eles têm uma atividade intensa de treinamento, todos eles têm a mesma necessidade, né, muscular, só que eles têm biotipos diferentes. E os esportes utilizam pessoas, né, principalmente com biotipos adequados àquele determinado esporte. Além, deixa eu fechar tudo aqui. Além das características de gênero, né, que são diferentes, nós temos variações intraindividuais. Lembra quando eu perguntei para vocês lá no início se vocês acham fácil a gente sair medindo todo mundo? O mundo inteiro, vamos medir todo mundo. A gente tem essa questão aqui, que é a questão das variações intraindividuais, que são aquelas que ocorrem durante a vida de uma pessoa.
Então eu posso medir uma população hoje que tem uma quantidade X de crianças, uma quantidade X de adultos e uma quantidade X de idosos. Só que daqui a pouco, daqui 5 anos, isso tudo mudou. Aquele adulto ele passou a ser um idoso, aquela criança com mais um pouquinho ela já está na fase adulta, mas ela já não é uma criança, ela é uma adolescente. Então as medidas delas mudaram ao longo da vida dela. Então é super difícil você conseguir sair medindo todo mundo, porque daqui a pouco desatualizou tudo de novo. Então o ser humano ele sofre contínuas mudanças físicas durante toda a vida. E essas ocorrem de diversas maneiras. Alteração no tamanho, proporções corporais, forma e peso. Não necessariamente, a gente também vai passar... Tem a mudança natural, mas, por exemplo, uma mulher, uma gestante, né? 9 meses antes da sua gestação, ela tem uma proporção, principalmente na barriga, nos quadris, na área do busto, né? E depois ela fica grávida. Ela passa 9 meses mudando o seu corpo, com proporções totalmente diferentes. Aí ela chega num limite máximo dessas proporções e retorna. Então, assim, durante a nossa vida, a gente altera as nossas proporções corporais, o nosso peso. Em algumas fases, como a infância e a adolescência, essas mudanças são muito rápidas. Em 3 anos, você tem um bebezinho de colo, 3 anos depois, você já tem uma criança correndo para todos os lados, com proporções totalmente diferentes, né? Na fase de crescimento, as proporções entre os diversos segmentos do corpo também se alteram. Então, assim, olha essa imagenzinha que legal. A gente tem um bebezinho, geralmente os bebezinhos são mais cabeçudos, depois eles crescem um pouquinho, pegam 1 aninho de idade e ficam com aquele barrigão esticado, e aí depois vão tomando o formato, a cabeça vai diminuindo, o corpo vai tomando as mesmas proporções mais adequadas, e aí chega-se nessa fase adulta aqui e depois a gente começa a envelhecer. E, gente, alguns estudos comprovaram, a gente vai ver mais lá pra frente, num slide futuro, que as pessoas de maior idade, elas sofrem diminuição dos seus alcances, principalmente, elas ficam menores, elas diminuem. Então falamos aqui das variações intra-individuais, mas nós temos também outras variações, gente, que são as variações étnicas. Estudos também, isso que eu estou falando também, tudo baseado em estudo, comprovaram a influência da etnia nas variações das medidas antropométricas. Gente, isso é fato. Vamos pegar um indígena aqui do nosso Brasil, do nosso querido Brasil, e vamos pegar um alemão. Qual a diferença de estatura? Qual a diferença de proporções desses dois indivíduos, né? São evidentes. Nossa população ela é bem mais baixa do que uma população europeia, por exemplo. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo mais acentuado da variabilidade étnica é a diferença de estatura do homem mais baixo do mundo em comparação com o homem mais alto do mundo. E dos homens mais baixos com os homens mais baixos. A diferença entre o homem mais alto, que é do povo sudanês, e o mais baixo, que é o pigmeu, é de 62% em relação ao mais baixo. Isso quer dizer o quê? Que o homem mais baixo, vamos ampliar essa foto aqui, o homem mais baixo, isso em média, ele é 62% mais baixo do que o indivíduo mais alto. Olha isso, gente, essa foto aqui é o cara mais alto do mundo com o cara mais baixo do mundo, de algum momento. Eu não sei se é do Guinness deste ano agora, mas essa é uma imagem de Guinness Book, desses dois indivíduos, dos recordes, do mais alto com o mais baixo. Olha isso, como é que se projeta algo nesse sentido, né? Óbvio que isso são casos extremos, mas é para se pensar. Se pensar por quê? Porque, por exemplo, uma máquina projetada para a população dos Estados Unidos, né, que acomode 90% dessa população masculina, no caso desse exemplo, ela vai acomodar, se essa mesma máquina for exportada para a Alemanha, ela vai acomodar 90% dos alemães.
Então, show de bola. Eu posso construir uma máquina aqui nos Estados Unidos e mandar para a Alemanha e todo mundo vai ser feliz? Vai. Vou ter o mesmo aproveitamento. E na França, será que é igual? Já cai um pouquinho aqui, eu já consigo aproveitar bem essa máquina. Os franceses têm mais ou menos o mesmo biotipo. Mas e o italiano, gente? Olha isso, já vai caindo. E o japonês? Será que vale a pena eu projetar uma máquina que eu consiga que 90% da minha população masculina aqui no meu país utilize, mas se eu levar ela para o Japão, eu vou ter que selecionar alguns indivíduos, né, porque essa taxa vai cair, para utilizar essa máquina. Será que já vale a pena para a indústria? E olha esse caso aqui, ó, 25% dos tailandeses e 10% dos vietnamitas. É viável construir uma máquina nos Estados Unidos que eu consigo que 90% da população masculina utilize? É viável exportar essa mesma máquina para o Vietnã, que apenas 10% da população vai conseguir utilizar essa máquina? Tá aí a questão da nossa padronização de medidas. Não tem como padronizar, gente, é muito difícil. Porque o nosso mundo é globalizado, nós importamos, nós exportamos coisas, máquinas, né, o tempo todo. Isso interfere no quê? Nesse comércio internacional aqui, ó. Que o mesmo produto, ele deve ser fabricado em diversas versões. Porque assim, de duas uma, ou eu faço essa mesma máquina para a versão alemã, versão francesa, versão italiana, versão japonesa, versão tailandesa, versão vietnamita, ou eu faço essa versão, ou eu tenho uma saída, eu boto regulagem. É legal botar regulagens, alguns anteparozinhos ali que eu possa fazer ajustes nessa máquina? Não muito legal, por quê? Geralmente essas adaptações elas envolvem algumas peças móveis e aí tornam um produto mais frágil, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho esse equipamento de celular, mas eu não consigo pegar, minha mão é muito pequenininha. Será que eu consigo diminuir esse equipamento, aumentar esse equipamento? Eu precisava de um dispositivo para que esse equipamento fizesse essa movimentação. Como que eu construo isso? Será que vai ficar barato? Será que não vai deixar esse telefone mais frágil? Então esse é o grande problema. Então, gente, para a gente estabelecer medidas para determinado posto de trabalho, equipamento, enfim, é necessário saber quais são as variáveis que devem ser adaptadas e quais são as faixas de variação de cada uma delas. Se eu vou botar regulagem, eu vou botar regulagem até quanto? Né? Eu vou variar esse equipamento até quanto? E eu preciso variar até quanto? Né? Essas são as questões que devem ser analisadas. Nós temos influência da etnia nas proporções corporais, que não necessariamente, gente, são medidas de estatura, do tamanho do pé, mas assim, a proporção, o tamanho do pé em relação à estatura da pessoa, por exemplo. Eu conheço gente que é baixinho e tem um baita de um pezão. Tem gente que já é mais alto e tem um pezinho pequenininho. Como que isso funciona? O que ocorreu nessas variações aí, dessas proporções? Algumas questões como essas são influência de movimentos migratórios, da nossa miscigenação. Olha para esse nosso Brasil. Gente, eu tenho certeza que a escola, ela promove esses cursos técnicos aí no Brasil todo. Eu tenho certeza que tem gente de todo tipo me assistindo, de pé grande, de pé pequeno, de cabelo louro, de cabelo enrolado, enfim, nós temos uma infinidade de biotipos, né, no nosso país. Então, tem essa questão do movimento migratório e isso influencia, a influência disso em alguns fatores, né, sobre essas medidas antropométricas. Mas até que ponto, né, essa questão da etnia, ela são determinantes para essa medida? Vamos ver. O filho de um imigrante, por exemplo, nascido nos Estados Unidos, filho de imigrante, a pessoa foi para os Estados Unidos, acabei de chegar, tive um filho lá nos Estados Unidos. Eles já vão ser mais altos e mais pesados do que os seus ancestrais. Por quê, gente? O que mudou? Mudou de país, mudou a proporção da pessoa? Algumas questões, como o clima, como a alimentação, influenciam.
descendentes de imigrantes que já viviam há várias gerações nos Estados Unidos já apresentaram uma menor variação. Então, por exemplo, eu sou filho de um imigrante, mas o meu tataravô foi que migrou. Então, assim, eu já passei por várias gerações, então a minha diferença de variação já não é tão grande daquele recém-chegado. Então já existe uma cultura, já existe um costume daquela família naquele novo local. Isso pode influenciar, sim, nas proporções. Essa foto aqui, gente, eu falei que tinha para todos os gostos, das meninas. Isso aqui foi uma campanha de publicidade. E essa foto aí, ela reflete super bem, né, as nossas proporções. Nós temos mulheres negras, mulheres ruivas, mulheres mulatas, louras. De repente a ruiva é mais alta, mas eu tenho uma ruiva baixinha, eu tenho uma mulata com proporções mais avantajadas, ou outra mais miudinha. Então, assim, essa misturada toda, ela interfere e ela dificulta a nossa padronização de medidas. Mas a gente pode dizer o seguinte, gente, que há uma forte correlação da carga genética com as proporções corporais, mas não com a dimensão do corpo em si. Então, assim, a gente tem uma carga genética de ser mais gordinho, mas não necessariamente ou de ter pé pequeno, mas não necessariamente com as nossas dimensões do nosso biotipo. Pra vocês terem uma ideia, ó, através também de estudos, as proporções corporais dos negros norte-americanos, que mesmo tendo vivido durante vários séculos nos Estados Unidos, conservaram as mesmas proporções corporais semelhantes aos dos africanos. Então, assim, gente, a pessoa também mudou, mas ela não mudou as suas proporções. Como que isso acontece? Não sei. Não sei como isso é muito, muito difícil de se entender, ou de chegar a uma conclusão definitiva. Porque isso, para a gente chegar a isso, a gente precisa estudar todos os fatores. São muitos fatores que influenciam. E aí, ó, só para vocês, é que aqui é até confuso um pouquinho de explicar isso aqui, mas para vocês entenderem de uma forma simples. Por exemplo, o PMG aqui do Brasil é igual ao PMG da França? Vocês já foram numa loja, por exemplo, em que vocês pegaram duas calças jeans, e aí vocês gostaram da calça de marcas diferentes e foram provar. Uma te serviu a calça número 38, a outra agarrou na perna. E aí eu precisei pedir a 40. Já aconteceu isso com vocês? Aí a mulherada principalmente, nem que ela goste mais da 40, ela vai dar um jeito de levar a 38, né? Pra ficar com um número menor. Então é isso, gente. É isso que quer dizer essas proporções. Então, assim, eu tenho a minha característica, mas eu fui vestir uma roupa que teoricamente é da minha característica, mas não passou nem na minha batata da perna, na minha panturrilha. Isso comigo acontece direto. E aí, às vezes eu tenho que comprar uma calça que fique mais larga em cima porque não passa na perna. Então é mais ou menos isso, mais ou menos não, é isso que eu quis dizer nos slides anteriores, que é um problema principalmente enfrentado pela indústria da confecção de roupas para exportação, que não basta a gente alterar as dimensões PMG. Não necessariamente eu tenho que ter dimensões P assim, M assim e G assim, mas eu tenho que fazer uma análise das proporções, porque eu posso ter um M de braço comprido, eu posso ter um G com o mesmo comprimento de braço, por exemplo. Gente, eu uso muito os braços aqui porque vocês não veem minhas pernas, então a minha forma de me expressar com vocês é falando com as mãos também, tá? Não basta falar só, né? Já fala pra caramba, tem que usar a mão para ajudar mais um pouco. Então é isso, gente. O clima, as temperaturas, né? Elas influenciam nas proporções corporais? Influenciam também. Eu sou do sul do Brasil, né? Eu sou do Paraná. E assim, a população do sul, ela naturalmente, ela é mais gordinha. A gente sofre muito mais para ficar com um shape legal, porque chega no inverno a gente parece uma draga, de tanto que a gente come. Então assim, inconscientemente o nosso corpo, ele precisa segurar mais calor. Então isso faz com que as pessoas, elas tenham um corpinho mais cheio, mais volumoso e mais arredondado. Isso é característico de clima frio. Já aqui
no nosso Nordeste, na nossa região Norte, a gente tem pessoas com corpo mais fino, com os membros superiores e inferiores mais longos. Não quer dizer que as pessoas são altas ou baixas, a gente quer dizer nas proporções, mais cheinho, mais magrinho, braço mais comprido, braço mais curtinho, é isso. Então, gente, os corpinhos mais magros, eles facilitam a troca de calor, né? Tecido adiposo com o ambiente, enquanto aqueles mais cheinhos têm maior facilidade de conservar o calor no corpo. Então, por isso que as pessoas do sul são mais fofinhas. Nós temos influência da idade, né? Eu comentei com vocês naquela evolução lá do slide anterior. Nós temos influência da idade, gente? Vocês acham que a pessoa que atinge o auge da sua estatura, do seu desenvolvimento, com uma pessoa de 30 anos, ela consegue conservar a mesma estatura com 70? Não. Por quê? O auge do crescimento nosso, ele ocorre aos 20 anos, 22 anos. E aí a dimensão corporal para ambos os sexos, independente se homem ou mulher, ela começa a diminuir com a idade. Um estudo também, feito na Inglaterra, indicava que a dimensão corporal das mulheres mais velhas era menor do que das mulheres mais jovens. Então, a diferença, ela poderia ser atribuída ao próprio processo de envelhecimento, né? As pessoas vão ficando mais curvadinhas, vão ficando mais frágilzinhas, a musculatura ela dá aquela caída, né? Se não desse caída, a gente não botava botox também, né, nos lábios, nos nossas maçãzinhas. Então, a ação da gravidade, gente, é isso. E a conclusão do estudo foi que teve uma redução na altura do alcance vertical entre os idosos. Se a pessoa está mais encolhidinha, ela não consegue, né, ter um movimento tão amplo dos seus alcances verticais. Então, as pessoas mais velhinhas, a gente, quando ficar velhinha, a gente vai diminuir a nossa estatura. Variações temporais. Está tendo temporal lá fora? Não. Temporais é de tempo, ao longo do tempo. Estudo, vamos lá, onde é que eu estou? Me perdi, falei do temporal. Estudam as mudanças antropométricas ocorridas ao longo do prazo, ao longo do tempo, abrangendo várias gerações. Gente, os nossos tataravós provavelmente eram mais baixinhos e nós seremos mais baixinhos do que os nossos filhos, né? A nossa população está crescendo e engordando. Então, está tendo essa variação ao longo do tempo, passando de geração por geração. A gente está aumentando de peso e dimensões corporais ao longo dos últimos séculos, né? O que pode ter afetado isso, gente? Melhorias de alimentação, do nosso saneamento, as pessoas são bem mais nutridas, cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde, elas têm práticas mais saudáveis. Antigamente existia o trabalho infantil, então as crianças iam para as fábricas e elas não tinham o seu desenvolvimento pleno, né, corporal. A gente passou a adotar práticas mais saudáveis e a gente teve uma melhoria na nossa condição de vida e a tendência é cada vez mais isso se acentuar. Então a gente vai ter variações nas nossas proporções, nas nossas medidas antropométricas. É importante o padrão? Sim, é o sonho de consumo, estabelecer um padrão internacional de medidas antropométricas. É fácil? Não é fácil, mas se busca muito isso, gente. Por quê? Porque é crescente a internacionalização da economia. A gente faz exportação, importa coisas o tempo todo. A gente teve uma invasão aí da China nos nossos produtos. Tudo que a gente olhava está made in China, made in Vietnã. A gente compra um tênis da Nike, está made in Vietnã. Então, assim, existe essa internacionalização. E lembra que a gente viu que a diferença dos Estados Unidos para o Vietnã, a máquina que dava em 90% das pessoas, dava em 10% das pessoas do Vietnã? Mas se o tênis é produzido lá, eu considero que medida para que esse tênis dessa marca famosa seja utilizado por pessoas do mundo inteiro? É por aí. Então, os produtos produzidos em certos países, eles passam a ser vendidos no mundo inteiro.
aviões, computadores, armamentos, automóveis. Então, esses equipamentos, eles precisam ser adaptados às mais diferentes pessoas, de etnias, de cultura, enfim. Ainda, gente, por ser muito difícil, não existem medidas antropométricas confiáveis para a população mundial. Não existe, que é muito difícil medir todo mundo. E existe uma proposta da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, que é realizar a classificação da população mundial em 20 grupos, através de 19 medidas antropométricas. E se ela conseguir fazer isso, ela vai conseguir fazer uma tabela, né? E botar esses 20 grupos e essas 19 medidas, e a gente vai poder consultar essas tabelas e tentar conseguir o máximo de perfeição aí no atendimento dos nossos produtos, que atendam a maior parte da nossa população. Rapidinho, gente, vamos revisar. Voltando, não chorem. Mais uma vez, vimos que a base do nosso conhecimento como técnico de segurança do trabalho, que estuda ergonomia, é o quê? Conhecimento do homem. Nós adaptamos as coisas ao homem, não o homem se adapta às coisas. Se duvidar, eu vou repetir isso toda a aula, mas é importante. Nós vamos fazer uma adequação do homem, máquina, ambiente. E para isso a gente precisa o quê? Das medidas, a gente precisa da antropometria. Aqui a gente teve os pilotos, né? Que o pessoal que gosta de Fórmula 1 deve imaginar que cada carro seja feito para determinado tamanho de piloto. E realmente é feito, porque não dá para você pegar o Felipe Massa e botar dentro do carro desse cara que é mais alto aqui. Que ele vai ter dificuldade e vai prejudicar o seu desempenho. Nós medimos com trenas, nós pesamos com balanças. Então, como que a gente mede? Com equipamentos de medição. É importante porque medida é dinheiro. Se a gente erra numa medida, a gente pode botar nosso projeto por água abaixo. Nós vimos, né, os nossos coleguinhas aqui, os seus biotipos, através do estudo desse cidadão, do William Sheldon, que estabeleceu os biotipos do ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo, vulgo Seu Madruga, Cristiano Ronaldo e Jô Soares, para não esquecer. Nós vimos que as variações das medidas, né, que é difícil padronizar pra caramba. Por quê? Porque tem diferença de gênero entre homens e mulheres, porque tem variações intra-individuais que ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Nós vimos que nós temos variações étnicas, um povo de determinada região é menorzinho ou maior do que outro, tem proporções diferentes. Nós vimos que uma máquina projetada por uma determinada população, ela pode não ser adequada para outra, e isso inviabiliza, por exemplo, a sua exportação, isso limita. E para que a gente consiga ultrapassar essa questão da limitação, ou a gente faz diversas versões dessa máquina, desse equipamento, ou a gente começa a criar algumas peças que permitem ajustes, né, dessas medidas. E aí tem que avaliar, ver o que vale a pena. Nós vimos a influência da etnia nas proporções corporais. Nosso Brasil aí é uma mistura de etnias, né? Então, nós vimos que não basta a gente ter o PMG, né? Porque o P pode ter um braço mais comprido, uma perna mais comprida ou mais curta, e o M ter uma determinada medida maior, mas manter esse comprimento dos braços e das pernas, por exemplo. Então, isso envolve essa questão de proporção e não necessariamente de medida. Nós vimos que o clima pode interferir sim nas nossas proporções, né? O pessoal do sul é mais fofo, o pessoal de cima é mais sarado. E influência da idade, nós descobrimos que quando nós ficarmos velhinhos, nós vamos diminuir. As variações ao longo do tempo, nós descobrimos também que nosso filho vai ser mais alto que a gente já é mais alto que as gerações anteriores, né, os nossos pais, muito provavelmente. Gente, tudo isso tem exceção, mas via de regra é isso. Nós vimos a importância, né, de se estabelecer um padrão que é tão difícil e que não se tem ainda.
por conta do nosso comércio exterior, da nossa internacionalização da economia, que existe uma proposta da OIT para tentar classificar e encontrar algumas medidas. Isto revisado, vamos para a parte prática. Como que eu vou fazer uma medida antropométrica? Com que justificativa? Quando? Como, quando, por que que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Sempre que for possível e economicamente justificável. Eu vou determinar um posto de trabalho específico para aquele cara, tem que ser aquele cara, vale muito a pena, eu consigo justificar? Sim. É fácil tirar as medidas? São medidas simples? Sim. Vai custar caro? Não. Vai embora. Mede. E a amostra ela deve ser significativa do sujeito que serão os usuários ou consumidores do objeto a ser projetado. Por exemplo, eu vou projetar uma cabine de caminhão de ônibus para uma determinada empresa. Gente, não adianta eu pegar uma empresa de ônibus do Japão e ver as características dos profissionais que trabalham lá se a minha empresa que eu vou projetar é aqui do Brasil. Então eu tenho que pegar uma amostra confiável das pessoas mais próximas daquelas características daquele operador. A execução dessas medições, ela compreende as etapas de definição de objetivos, definição de medidas e escolha dos métodos de medidas. Então, as medições a gente vai fazer vai ter três etapas nessas medições. A gente vai definir para que a gente vai fazer essa medição, né, qual o objetivo. A gente vai definir que tipo de medida, se eu vou pesar, se eu vou medir estatura, se eu vou medir comprimento de braço. E a gente vai fazer uma seleção, vai escolher um método, né, de medição, vai selecionar as amostras, as pessoas que serão medidas, as medições e as análises estatísticas. E vai avaliar essas medições e vai fazer uma análise estatística. Como que eu defino os meus objetivos? O que eu tenho que pensar? Para onde ou para que serão utilizadas aquelas medidas? Para que eu quero essa medida, né? Se eu preciso de uma medida estática ou dinâmica, a gente vai ver que a ergonomia ela pode ser estática ou dinâmica daqui a pouquinho. Então, assim, eu preciso de uma medida de uma pessoa parada ou preciso de uma pessoa em movimento. Então, não basta eu medir a pessoa paradinha, ela precisa ter movimento. Escolha das variáveis a serem medidas e os detalhamentos ou precisões com que as medidas devem ser realizadas. Por exemplo, um digitador sentado. Vou ler rapidinho, mas aí a gente vai analisar a figura do digitador. O que eu tenho que ver basicamente num digitador? Altura lombar, para quê? Para o encosto da cadeira. Altura poplítea, olha que nome legal, poplítea. O que quer dizer a altura do assento, né? Onde a pessoa vai sentar, a altura da cadeira. Altura do cotovelo, por quê? Porque é onde a pessoa vai apoiar o cotovelo, vai determinar a altura da mesa. A altura da coxa, por quê? Porque se eu não tiver a altura da coxa, se a pessoa tiver uma coxa muito cheinha ou muito magrinha, e a minha cadeira estiver muito para cima, não vai ter o espaço suficiente para a coxa passar embaixo da mesa. Então vai ficar apertado, a pessoa não vai se adequar embaixo da mesa. A altura dos olhos, por quê? Para posicionar o monitor, o ângulo de visualização da pessoa. E o ângulo de visão. Já falei as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, vou puxar essa figura e assim veremos. Aqui, ó, altura do assento, altura aqui da lombar. Essa altura aqui da coxa é importante, porque senão a pessoa ela não consegue entrar aqui embaixo da mesa, ela vai bater aqui. Então é importante se ter essa altura da coxa da pessoa. A altura dos olhos, né? Para a gente poder ver onde que a gente vai colocar o monitor. Então, aqui uma regulagem de monitor. E é isso. Então a gente precisa saber para que a gente vai usar, definir os objetivos, para a gente poder definir que medidas são importantes ou não. A medida aqui, ó, também da mesa. Como é que eu determino a altura da mesa? Pela altura aqui do cotovelo até o chão. Olha que legal. Já pararam para pensar que é assim que faz?
Antes de eu estudar ergonomia também não sabia. Aí a gente já sabe para que a gente quer. Eu quero medidas para o trabalho, para dimensionar o posto de trabalho do digitador. Eu vou definir as medidas. Como é que eu defino? Descrição dos pontos do corpo, igual a gente fez há pouco. Quais são tiradas as medidas? Indicação da postura do corpo. Não adianta, gente, eu tirar medidas de um digitador ou a medida da pessoa em pé, porque ela não vai trabalhar em pé. Então, qual é a postura desse corpo? Sentada. Os instrumentos antropométricos a serem utilizados. Esse aqui, ó, é um antropômetro. É tipo quase que um paquímetro. Pessoal que talvez dificultei. Mas, por exemplo, como é que eu meço daqui até aqui de uma forma... Aquele equipamento que o médico usa para medir criancinha, bebezinho, que o bebezinho está todo se mexendo e ele estica e fecha para conseguir a medida mais adequada. É mais ou menos esse tipo de equipamento. Assim, é só um exemplo porque é um antropômetro. A técnica de medida a ser utilizada e além de outras condições. Gente, a gente falou lá no começo, vou medir a pessoa com roupa, sem roupa? Depende do que você quer. Então, assim, a estatura pode ser medida com ou sem calçado e o peso com ou sem roupa? Pode, depende para o que você quer usar. Cada medição... vamos lá. Cada medição a ser efetuada deve especificar claramente a sua localização, direção e postura. Então, eu estou tirando a medida da altura do cotovelo ao chão de uma pessoa sentada. Qual que é a postura? Sentada. Qual que é a direção? Na vertical, do cotovelo até o chão. E a sua localização. O cotovelo está nesse local, né? Eu não posso tirar uma medida do cotovelo em relação a outro local. Por quê? Porque a localização ela indica o ponto do corpo que é medido a partir de outra referência. Eu vou medir em relação ao chão, vou medir em relação à cadeira, vou medir em relação ao teto, aqui, né? A direção indica, por exemplo, se o comprimento do braço é medido na horizontal, vertical ou outra posição. A postura indica a posição do corpo, sentado, em pé, ereto, relaxado. É o que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Eu na reunião, eu na obra. Como que se define um posto de trabalho para uma pessoa ou outra? Depende da atividade que ela vai fazer. Então, eu não posso medir uma pessoa de salto para fazer uma abertura numa obra, por exemplo, porque essa pessoa, teoricamente, não vai usar esse salto. Então, tranquilamente, uma medida de botina me resolve. Métodos de medição. Nós temos métodos de medição, que são os métodos diretos, que a gente usa a balança, usa o antropômetro, usa esquadros, usa paquímetros, réguas, trenas. São medidas de ir lá e pá, tirar a medida. E nesse método direto são tomadas medidas lineares, angulares, pesos, forças e o que se precisar nesse sentido. E nós temos os sistemas de medida indireto, que... Cadê? Quem já fez avaliação física em academia, talvez já tenha passado por isso. Que você fica paradinho num local quadriculado, e aí você consegue, principalmente o avaliador, né, o profissional de educação física, ele vê se você tem um ombrinho mais caído que o outro, você vê sua postura, ele consegue fazer uma medição indireta. Também pode-se traçar contorno, né, em telas e aí projetar esse contorno e avaliar. E o que é mais moderno é fazer a fotogrametria digital, em que são tiradas fotos, né, elas são transferidas para softwares e se faz toda uma avaliação de posturas, isso principalmente com os atletas, né? É uma maneira super moderna de se realizar medições. Como eu falei para vocês, as nossas medições, elas depende para que a gente quer e se a pessoa vai estar parada ou em movimento. Na antropometria estática, a gente considera as medidas do corpo parado, com pouquíssimos movimentos.
E as medições, elas realizam-se em pontos anatômicos claramente identificados, como é a postura paradinha do digitador que eu mostrei para vocês. E ela deve ser aplicada onde? A antropometria estática. No projeto de objetos sem partes móveis ou com pouca mobilidade. Então não adianta eu tirar uma medição no local que eu tenho que usar muito as mãos e levantar, abaixar, tem que ser uma posição mais estática. E a maior parte do que a gente tem de tabela, gente, eu vou procurar aqui a tabelinha, é justamente de antropometria estática. Essa tabela tem várias. Essas tabelas a gente usa como referência. Eu vou explicar o que é esses 5%, 50% e 95%. Fiquem bem atentos, porque é com isso que a gente dimensiona os nossos postos. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Ampliei. No material didático vocês têm essa tabelinha, vocês conseguem olhar com mais clareza essas informações. Então essa tabela é uma tabela de medida antropométrica estática de trabalhadores brasileiros baseadas em uma amostra de 3.100 trabalhadores do Rio de Janeiro. Isso foi feito em 1988. Então o que foi feito? Foi pego esse pessoal, colocou-se esse pessoal em pé e depois sentado e depois mediu-se o pé dessa galera. E aí se estabeleceu medidas para serem feitas. Peso, estatura, altura dos olhos em pé, altura dos ombros em pé e assim sucessivamente, todas elas. E aí se estabeleceu as porcentagens. Por exemplo, do total dessas pessoas, a gente tem que uma minoria, uma média e um percentual que engloba a maior parte das pessoas. Então, por exemplo, se eu estabelecer o peso de 85 quilos, a maior parte, 95% das pessoas vão ter até 85 quilos. Então, entra nesse 85 quem tem 66? Entra. Entra quem tem 52? Entra também. Nesse limite de 5%, se estabeleceu esse peso aqui de 52%. Então, apenas 5% das pessoas avaliadas tiveram um peso igual ou inferior a 52,3%. Entram essas pessoas aqui com maior peso? Não. Por que é isso importante? Porque às vezes você se projeta algo para as pessoas mais baixinhas, menorzinhas ou mais leves, e às vezes se projeta algumas coisas para as pessoas mais altas, mais pesadas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, vamos pegar uma altura, estatura. Eu tenho uma estatura com 1,59 de altura, eu tenho 5% das pessoas que têm até 1,59 de altura dessa população. Já com 1,70 eu já consigo mais pessoas, eu já tenho 50% das pessoas, ou seja, 1.550 pessoas, elas têm até 1,70. E quase todo mundo tem 1,81 ou menos. Então, eu vou projetar a passagem de uma porta. Eu vou projetar essa porta com 1,60 ou com 1,80 ou com 1,81. Qual é o objetivo dessa porta? O objetivo é que todo mundo passe. Então, se eu projetar essa porta com 1,60, o cara que tem 1,81 vai passar ou vai se abaixar? Vai se abaixar. Então, eu não posso tomar como referência essa altura de 1,59, 1,60. Eu tenho que tomar como referência a altura que faça com que a maior parte de pessoas seja contemplada. No caso de uma porta, tem que ser uma porta com 1,81. Hoje o nosso padrão de porta é 2,10, gente. Com 2,10 quase todo mundo passa. Se eu faço uma porta com 1,70, eu vou ter problemas. Então é assim que funciona a utilização e aplicação dessas tabelas. A gente tem que ver qual é a finalidade e aplicar para aquela faixa de população que interesse. Eu vou projetar, por exemplo, gente, um vaso sanitário. O vaso sanitário já tem uma medida mais padrãozinha. Ele serve para o baixinho e serve para a pessoa mais alta. Então eu posso projetar um vaso sanitário, uma altura, com base nos 50%,
Posso, por quê? Vai influenciar no rendimento, na atividade? Vai dificultar mais ou menos? Vai, mas só um pouquinho, então não tem problema, eu consigo fazer uma medida mais padrãozinha. Então é essa a avaliação que vocês têm que fazer em relação a essas tabelas para projetarem os seus postos de trabalho. Lembrando que essa tabelinha aqui é uma tabela estática. Para ergonomia, antropometria estática. Vamos para a nossa... Saiu. Antropometria dinâmica. E depois nós temos, ó, só para vocês ficarem felizes, só mais 4 slides. A dinâmica, ela já vai medir os movimentos, os alcances. Por exemplo, eu estou aqui paradinha, mas se eu vier aqui para trás, eu não consigo alcançar o mouse. Então, eu tenho que estar com o posto de trabalho mais ao meu alcance. Então, isso que é a dinâmica. Eu preciso de movimentos, gente. Eu preciso mostrar para vocês as informações da aula. Então, eu preciso, o meu posto de trabalho tem que estar adequado a isso. Eu não posso ficar muito longe do meu notebook aqui, porque senão eu não vou conseguir passar os comandos, não vou conseguir passar os slides. Então, os movimentos de cada parte do corpo são medidos mantendo-se o resto do corpo estático. Então, eu preciso usar as mãos, o resto do meu corpo está estático, mas as minhas mãos eu preciso dimensionar o que tem à minha volta. Um exemplo é o alcance máximo das mãos com a pessoa sentada. Como que eu dimensiono uma cabine de caminhão? Isso é uma cabine de caminhão. Depois vocês olham a fotinho lá e começam a desenvolver esse raciocínio. Então a gente aplica antropometria dinâmica nos casos de trabalhos que exigem muito movimento. Levanta, senta, pega, puxa, enfim. E de máquinas que precisam essa manipulação constante, né? E para finalizarmos a nossa aulinha de hoje, nós vamos ver a antropometria funcional, que são o quê? As medidas antropométricas relacionadas com a execução de tarefas específicas. Então vai se avaliar uma tarefa específica e vai precisar dimensionar. Olhe um pouquinho abaixo ali, a gente tem a foto de um ciclista. O ciclista, gente, ele tem que sincronizar uma série de movimentos. E a bicicleta, para quem tem interesse, vocês vão descobrir que existem tamanhos específicos de bicicletas para o ciclista, para que ele tenha a melhor performance e não desenvolva problemas de músculos esqueletais. Então, assim, nessa prática da antropometria funcional, fazendo alguma coisa, o ato de pedalar, dirigir, frear uma bicicleta, por exemplo, o corpo não se move isoladamente, mas há uma conjunção de diversos movimentos para se realizar uma função. Então, a gente andar de bicicleta, nós temos que nos equilibrarmos, nós temos que dirigirmos, nós temos que pedalarmos. Como que a gente faz isso tudo? O alcance das mãos, por exemplo, ele não é limitado pelo comprimento dos braços, envolve também o movimento dos ombros, rotação do tronco, inclinação das costas e o tipo de função que será exercido pelas mãos. Já pararam para pensar quantas funções a gente tem ao andar de bicicleta? A gente vira a direção, a gente agarra, a gente troca a marcha, a gente freia. Então, olha quantas funções a nossa mão tem numa única atividade. Então, gente, as nossas mãos elas podem exercer 17 funções diferentes, como agarrar, posicionar, montar, mover um dedo, mover outro dedo. Olha a complexidade disso. Então, para isso que a gente tem a antropometria funcional, que essas medidas do corpo funcionando para uma determinada atividade, basicamente ao mesmo tempo. Você tem um conjunto de medidas que devem ser levadas em conta. Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.